a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, né? E bom, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para essa oportunidade. Não teremos hoje um estudo bíblico, né? Faremos apenas uma reflexão, tá? E eu convido a igreja a abrirem suas Bíblias. Carta aos Hebreus, capítulo de número 11. Ontem refletimos um pouco desse tema, não tema, mas um contexto. Falar um pouco sobre testemunho, fé, e algo tão gracioso e maravilhoso, né, da parte de Deus, aquilo quanto a nossa irmã Edilma trouxe. É algo que edifica a igreja, renova a igreja a permanecerem firmes, fiéis com os propósitos, e chega assim quando a gente menos espera, né? Deus acalenta, toca exatamente onde nós precisamos, porque o nosso coração se deleita na vontade e na presença do nosso Deus. Hebreus capítulo 11, apenas o versículo de número 4. Amém? Nos diz o seguinte: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Amém? Vamos orar ao Senhor. Gracioso Deus e eterno Pai, te louvamos, ó Deus, por esta oportunidade de estarmos na tua casa de oração. Que aqui, ó Deus, já foram colocados os louvores ao Senhor, as nossas petições, súplicas e orações, porque cremos no teu poder e cremos na tua graciosa e misericórdia para com teu povo. E assim, ó Deus, louvamos ao Senhor, crendo que num determinado momento, segundo o teu querer e a tua vontade, o Senhor fará segundo o teu querer. Nós agradecemos por essa oportunidade também, e também vir da tua parte, ó Pai, da tua palavra, a edificar, a trazer esta mensagem. Não que seja a minha vontade, mas somente a tua vontade, que edifique a tua igreja, renove e fortaleça em nome de Jesus. Amém. Amada igreja, pode sentar-se. Meus irmãos, temos aqui uma parte na história e no contexto da palavra do Senhor, falando a respeito da natureza da fé, como é o título que temos no início deste capítulo. E aqui, alguns vai ter a natureza da fé, e um pouquinho mais, a partir desse versículo 4, vai trazer o que nós chamamos de a galeria dos heróis da fé. Se fôssemos falar a respeito e os exemplos destes que aqui deixaram para com a igreja do Senhor, nós passaríamos aqui horas e horas falando, cada um com os seus detalhes. E aqui eu quero extrair um pouco do testemunho de fé de Abel, apenas este. E aqui mostra, meus irmãos, que Abel, ele trouxe algo agradável ao Senhor. E é tamanho este agradável que chegou ao Senhor, que o testemunho dele o tornou justo. A vontade daquilo quanto Abel ofereceu a Deus, o testemunho dele, mesmo depois de morto, ainda fala. Não sei exatamente com quanto tempo isso aconteceu, mas se fôssemos olhar, 5, 6 mil anos atrás, isso acontecera.
Abel já está como a igreja triunfante, aguardando que o nosso Senhor Jesus Cristo retorne para poder levar a sua igreja, que já dorme, que é a igreja triunfante, e também a sua igreja, que estará triunfante ainda. E até isso, nós cremos e nós vemos a ação gloriosa do nosso Deus, que a sua palavra, os testemunhos permanecem, que diz que até hoje fala, até que Jesus Cristo retorne e venha buscar a sua igreja. Então, meus irmãos, o capítulo 11 aos Hebreus, conhecido, como falei, como a galeria dos heróis da fé, registra pelo menos aqui uma meia dúzia de pessoas, ou uma dúzia de pessoas, que foram exemplos de fé e ação. Não apenas ter fé que algo vai acontecer, mas também tornar-se participante, que esta fé se conclua, vindo da parte de Deus. Também nós cremos e vemos a necessidade de desapego e risco que existe nesta caminhada e naquilo que fazemos por fé. Exemplos reais de pessoas que fizeram a vontade de Deus pela fé, crendo no Messias, no Cristo prometido que haveria de vir, crendo nas promessas de Deus. Estes tornaram-se os heróis da fé, mas descobriram que isso não é e não foi uma tarefa fácil, nem muito menos simples, nem muito menos confortável. E a primeira pessoa que nos mostra essa tarefa em ação, Abel. O escritor aos Hebreus diz que a maior qualidade do sacrifício de Abel se devia à sua fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Ou talvez, em outras versões, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. E o que isso nos ensina? Que devemos dar a Deus aquilo que é de melhor. Isso o tornou justo. Isso o tornou justo. Não adianta, meus irmãos, esconder certos sacrifícios e ofertas a Deus, não sendo aquilo que é de melhor, achando que Deus não vai ver. Deixando para oferecer a Deus aquilo que sobra. Mas Abel ofereceu aquilo que havia de melhor, e assim o tornou justo, agradável ao coração de Deus. Não foi o item específico que o tornou justo, mas a sua fé, que deu daquilo que era melhor para o nosso Deus. Então, mas no que a sua fé se manifestou em particular, nós não vemos aqui. Ele não diz, o autor. Pode ter sido aqui a consciência de que Deus merecia o melhor, e isso já era suficiente para ele. E aí o que leva em comparação, o que torna justo para Abel e não para Caim. Porque Caim não teve um apreço, não teve uma dedicação, não buscou dar o melhor para Deus, achando que poderia dar qualquer coisa, e aí estaria suficiente. Talvez não chegaria a algo à sua consciência, né? E às vezes acontece com o povo de Deus, achando que está enganando a Deus, ou na verdade está enganando a si próprio, que não consegue enganar a Deus nessas circunstâncias, né? Não consegue. Às vezes temos o melhor para dar a Deus, para oferecer a Deus, e nós o negamos. Vamos protelando, deixando, e quando a gente diz, sobrou alguma coisa, eu vou dar a Deus. Às vezes, por uma tal de inocência, que talvez possa faltar tal coisa.
Repreendi recentemente uma irmã, porque disse que como é que eu vou dar o melhor para alguém se pode talvez faltar para mim depois? Pensando nas questões que possa faltar. Mas tinha do melhor para dar. Tinha do melhor para dar. Ele está preocupado com amanhã, minha irmã. Talvez a senhora não esteja nem viva, como é que a senhora vai aproveitar o dia de amanhã? Aproveite hoje, compartilhe hoje, viva hoje, alegre-se hoje com o próximo. Talvez não tivesse a oportunidade de compartilhar com o próximo no dia seguinte, né? Mas estava preocupado. O sacrifício de Abel foi aceitável pelo Senhor, por causa da sua fé, que Deus merecia o melhor. Ele foi então declarado justo. Diz o seguinte: pelo qual obteve testemunho de ser justo. Obteve testemunho de ser justo pela fé no qual ele depositava. Caim ofereceu seus sacrifícios sem fé. Daqui a pouco nós vamos ler o capítulo 4 de Gênesis, e aí a gente vai voltar na história e ver quais foram as motivações, quais foram os motivos no qual Abel torna-se justo e Caim torna-se desagradável ao Senhor. E aqui, meus irmãos, Abel ainda fala pelo seu exemplo, pois o seu ato que o tornou justo ficou registrado nas Escrituras. Caim e Abel eram filhos de Adão e Eva. Abel era pastor e Caim agricultor. Ambos trouxeram ofertas a Deus, tiveram a oportunidade de trazer as ofertas a Deus. Caim trouxe um pouco da sua colheita. Um pouco da sua colheita. Mas Abel trouxe o melhor da parte do seu rebanho, sem pensar se haveria de guardar, vou guardar o melhor para mim e eu deixar a outra parte para Deus. Não, ele reservou o melhor, o que tinha de melhor para Deus. Um comentarista diz o seguinte: o contraste, a diferença, não está entre uma oferta na qualidade de uma vida vegetal, que seria do agricultor, ou de uma vida animal, que foi o caso de Abel. Mas a diferença, o contraste, está numa oferta descuidada e imprudente. Veja a qualidade que ele usa na ação e na oferta descuidada e imprudente. E a outra, numa oferta generosa e voluntária. Generosa e voluntária. Contra a outra parte, descuidada e imprudente. A motivação e a atitude do coração são tremendamente importantes. E tudo aquilo quanto nós devemos fazer. A motivação e as atitudes que o nosso coração gera será o que vamos colocar em prática. Se a minha motivação, ela só é gerada se eu for receber algo em troca, eu vou estar sempre com o gancho para trás. E vou ficar só lançando naquilo, ó, eu vou e trago algo para mim. Eu lanço para lá, mas trago algo de volta para cá. Com interesse. Que motivação é essa? Abel, em momento algum, registrado que ele pediu algo da parte de Deus. Naturalmente, pela sua ação e motivação generosa, Deus o tornou justo. Consequentemente, a ação desastrosa e desprovida de cuidado, que foi de Abel, o trouxe reprovação. Isso fala aqui, meus irmãos, muito do nosso testemunho, daquilo quanto temos testemunhado da nossa fé.
não é naquilo que apenas temos a entregar ao nosso Deus. Mas vivemos num mundo onde o testemunho de fé tem cada vez mais esfriado. Temos esquecido, às vezes, até de pensar que Deus pode operar, fazer algo maravilhoso na nossa vida. Até as orações são incrédulas. Não há crédito mais, porque às vezes agimos como se não tivéssemos mais um elo com Deus, sabendo que Deus é o Criador e a criatura ali se comunicam. É necessário ter motivações e atitudes que agradem ao nosso Deus. Veja comigo agora, Gênesis capítulo 4, a partir do versículo número 3. A partir do versículo 3, do capítulo 4, no livro do Gênesis, vai trazer essa história, esse contexto, o que aconteceu entre Caim e Abel. E ele diz o seguinte, a partir do versículo 3. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Botou o que em seu coração? Ira, raiva. E então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta. Deus já sabia qual era o que é que tinha a motivação no coração de Caim. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Até aqui. Meus irmãos, essa passagem nos diz muita coisa. Que o enfurecido por Deus, Caim estava enfurecido por Deus ter aceitado a oferta do seu irmão e agradado. E aí Deus rejeita a sua. Então Caim, com essas consequências de a ira ter chegado à sua porta, e ele ter deixado entrar e consumir todo o seu ser, Caim assassina o seu irmão de forma violenta. Lembre-se, irmão. Então isso nos diz outra coisa, que fazer a vontade de Deus pode perturbar outras pessoas. Fazer a vontade de Deus pode perturbar e causar iras em pessoas. Haverá ocasiões, meus irmãos, em que, por fazer a vontade de Deus, você vai perturbar ou entristecer até alguém, mesmo sendo da sua família. Não foi diferente com Caim e Abel. O fazer a diferença, segundo a vontade de Deus, vai entristecer, vai enfurecer, vai trazer ira a algumas pessoas, inclusive pessoas e entes queridos, assim como foi Caim e Abel. Veja que Caim comete homicídio ao seu próprio irmão, simplesmente por fazer a vontade de Deus e agradar a Deus. Há casos de homicídio na alma. Como assim, Fabiano? Há casos de homicídio na alma. Vocês já ouviram falar disso? Homicídio na alma. Eu vou dizer a vocês o que é.
quando um irmão mata o outro sem tocar nele, só dentro do seu coração. Quando a ira chegou ali, tamanho, que ele não quer nem ver. Para ele é melhor morrer. Para mim está morto. Já viram essa expressão? Fulano está morto para mim. Matou o outro, sem tocar nele, sem chegar perto dele. A ira, a revolta, conhecido como o homicídio na alma. Deixando a ira sufocar todo o seu ser. Veja algumas palavras que o nosso Senhor Jesus Cristo, palavras de sabedoria, que Jesus traz no Sermão do Monte, capítulo 5, versículo 21. Jesus nos mostra, com palavras simples, mas de muita veemência, com muita veemência, mostrando que a ira é um mal terrível na vida e no coração enraizado do ser humano. O Sermão do Monte, Jesus traz um trecho belíssimo de ensinamentos. E quanto à ira, ele nos ensina algo tremendo. Capítulo 5, versículo 21 diz o seguinte: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate, ou não matarás. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. João, na sua primeira carta, também traz a mesma essência. João, na primeira carta, capítulo 3, versículo 15, ele diz, e vai trazer algo, que o crente pode até ter aparência de vida eterna, mas não é permanente. Veja só o que João diz: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida permanente em si. A vida eterna permanente em si. O que ele está querendo dizer? Tem pessoas no meio da igreja que podem ter até aparência de vida eterna. Pode ter a aparência de vida eterna, mas já assassinou alguém em seu coração. Que não suporta ver aquela irmã, que não suporta ver aquele irmão, que não suporta ver um ente querido, e às vezes até o próprio irmão. A ira dentro do coração, que por muitas das vezes é por inveja, porque o outro está fazendo a vontade de Deus, e pelo fato de não estar agradando a Deus, causa logo inveja, ira, injúria, e aí torna-se homicida na alma. É muito triste, mas é uma realidade existente no meio da igreja. É triste, é doloroso, mas não posso eximir a igreja dessas ações, principalmente a igreja. E nós vemos, meus irmãos, que a cada vez mais a coisa piora. Quando a palavra diz que o amor de muitos esfriarão, não é primeiramente para com Deus, é para com o próximo, que eu vejo, que eu toco, que eu sinto o cheiro, que estou próximo. E para Deus que ainda está distante, no sentido de contato. Quando nós vemos a essência que o nosso país tem vivido, com a essência onde a política entrou e tomou conta do coração dos crentes, a ponto de serem apologetas tamanhos de homens, mas são incapazes de fazer o mesmo a Cristo. Defendem homens com unhas e dentes, mas são incapazes de defender a fé em Cristo Jesus. Ainda se escondem. Eu não tive preparo. Não tive preparo. Teve não, mas é porque nunca procurou. Essa é a realidade.
Essa é a realidade. Por isso há muitos crentes doentes espiritualmente, sofrendo grandes pressões, turbulências emocionais, injúrias e até mesmo reações hostis um contra o outro. Todavia, lembre-se de que você não está nesse mundo como filho de Deus para agradar aos membros de sua família ou de seus amigos. Às vezes deixa de fazer a vontade de Deus para poder agradar filhos, pais, irmãos, vizinhos, colegas de trabalho, colegas de escola. Às vezes negam até a fé. Às vezes negam até a fé. Que testemunho daremos ao mundo desta forma? Devo acrescentar ainda, meus irmãos, que não estamos aqui para deixar os membros das nossas famílias nervosos, irritados. Basta fazer apenas a vontade de Deus. Se vier consequência desse tipo, ore mais ao Senhor, busque mais ao Senhor. É bom e é agradável que todos estejam numa sintonia, num só tom, numa só vontade. Mas às vezes não é a realidade. É o nosso desejo, mas não é a realidade. A motivação deve ser de um servo fiel, comprometido, como nosso Pai Celestial, com o nosso Pai Celestial, aquilo como Ele nos chama a ser e a fazer, mostrando uma identidade que é dele, e assim refletimos apenas. Se vai causar ira, injúria contra o nosso próximo, apenas continuar demonstrando atitudes e testemunhos de fé. Não estamos aqui neste mundo como adoradores de Deus, especificamente para agradar filhos, pais ou qualquer outro ente querido, ou até mesmo amigos, como falei, que nossa família pode estar errada em alguns momentos. Se você vai ficar cedendo, qual o testemunho? Há casos, às vezes, que os netos impedem dos avós irem à igreja. Fico doente com um negócio desse. Não, porque minha netinha estava em casa. E qual o problema dela ir à igreja também? Não, porque ela não queria ir. E qual o problema? Não, mas que ela não queria ir. Então, a condição quem colocou foi a criança. Em vez de levar, não, você tem que ir. É o meu compromisso e você vai comigo. Olha lá. Isso não é para forçar, não. Isso é para instruir. Começar a trabalhar o desejo. Olha, não estou lhe forçando, não. Lá vai ter coisas que vai te agradar. A palavra de Deus, a vontade de Deus. Vai ter uma salinha, vai ter umas tias. Se não tiver, não tem problema, não. Você vai ouvir, do meu jeito, vai estar do meu lado. Mas o demonstrar e as atitudes e as motivações corretas é que vai deixar as marcas para as futuras gerações. Nossa família pode cometer coisas erradas. Infelizmente. E às vezes, se nós cedermos aos pouquinhos, daqui a pouco estamos de paridade. Infelizmente, nem todos os nossos familiares são conversos em Cristo. Quando surge, e se surgir uma crise de fé na crença, lembre-se, meus irmãos, que a fé e a obediência devem prevalecer. Se deixar, quanto mais distante daquilo que faz bem, a comunhão com a igreja, a oração, como diz o professor Gil, é a vitamina BO, Bíblia e oração. É o que nos sustenta. O calor da comunhão com os irmãos, com a igreja, isso é que nos sustenta. Momento de oração, sabendo
a necessidade do outro, que às vezes é tão corrido o dia a dia que a gente não sabe nem o que está passando. A gente pensa que o outro, os nossos irmãos estão passando uma maravilha, mas estão num perrengue grande. E a gente não sabe. Mas a gente está aqui, juntos, envolvidos, lembrando e trazendo aquilo que é necessário para um fortalecer o outro. Às vezes eu pego no WhatsApp de madrugada, a hora que eu estou conseguindo, antes de dormir, vou lá olhar, vejo alguma coisa, aí só no outro dia aí vou passando uma coisa no outro, eu ligo, deixo a mensagem. Mas é bom sabermos das necessidades do nosso próximo. Está corrido? Todo mundo está corrido. Todos têm atividades. Todos nós temos aqui nossos afazeres. Mas precisamos nos apegar um pouco. Sofrer o risco. Para que outros também vejam. E você pensa nele. Se compadece deles. Desapego e risco são necessários. E o mais importante e fundamental é que façamos a vontade de Deus. E isso deverá ser em plena obediência. Foi nisso que Abel estava pensando. Era nisso que estava natural em sua mente. Não é para forçar. Algo deve ser natural. Não é para agradar as pessoas, como eu falei. Vou fazer isso para agradar fulano. Vou agradar isso para fazer isso para agradar aqui. Mas não, deve ser algo de forma muito natural. Afinal, para finalizarmos, qual o testemunho que você tem demonstrado? No tempo presente ou deixará para a posteridade? Um dia iremos morrer. Isso é certo. E o que deixaremos aqui? No hoje. Ou para o amanhã? É necessário, meus irmãos. Eu sempre mando uns videozinhos para o nosso irmão Eduardo, né? E parece, às vezes a gente brinca, mas é uma certa preocupação de qual tipo de testemunho de fé ou de palavra que tem deixado neste mundo. Né? Há um sincretismo misturado com neopentecostalismo, com candomblé, com umbanda, com espiritismo, com dança, com um monte de coisa. Essa é a igreja que tem crescido. Mas a igreja, ela precisa continuar firmada na palavra de Deus, na doutrina, mesmo que tenha pouquíssimas pessoas firmadas nisso. Pouquíssimas pessoas. Mas essa comunidade, ela deve permanecer firme, se fortalecendo a cada dia, se alimentando da vitamina BO, Bíblia e oração, e continuar com seu testemunho de fé. Que iremos morrer, mas os testemunhos ficarão. E assim a posteridade verá quais os testemunhos que aqueles que são servos do Senhor deixará para com as futuras gerações. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos faça, meus irmãos, sermos perseverantes. Há muitos desafios. Mas você possa colocar seus desafios um abaixo do outro. E comece a elencar. E pegue somente um. Vou trabalhar nesse aqui. Orar ao Senhor. Verás que, aos poucos, naturalmente, vai saindo uns desses desafios. Você vai passando para o próximo. É necessário pagar o preço, meus irmãos. A gente quer vitórias, mas não quer participar da batalha. Infelizmente, é essa a realidade. Infelizmente, essa é a realidade. Mas devemos continuar firmados com a vontade de Deus. Empresta só o boletim, por favor. Irmãos,